Pronto, os demais são todos de casa. Aleluia. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 3 do Evangelho de João. João, capítulo 3. Antes do culto inicial, estava ali cansado, né, irmãos? Sonolento. E aí, a ministração desde o princípio é para romper com o cansaço, né? Para romper com a sonolência e adorar, e entregar ao Senhor. E eu comecei a entregar mesmo ali cansado, mesmo com sono, mesmo sonolento. E eu confesso para os irmãos que eu parece que fui renovado, revigorado, irmãos, amém? Eu não sei se você está se sentindo assim, de repente, mas se você não está se sentindo, comece a glorificar, comece a dar glória, comece a entregar, porque quando você entregar, você vai receber em nome de Jesus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler do 16 ao 21, tá, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos juntos? Leia comigo aí. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, ore comigo. Aleluia, Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite. Nós te damos graças, Senhor, pela tua obra em nossas vidas, pelos teus feitos. Pai, nesse momento, nós queremos ouvir a tua voz. Desde o princípio deste culto, desde a primeira oração deste culto, Senhor, o desejo do nosso coração aponta para ouvir a voz do Senhor, ou o intuito do nosso coração, ao passo que nós viemos te adorar, mas desejamos ouvir o Senhor tratar conosco, tratar individualmente com cada um aqui, Senhor Deus, nos corrigir, nos edificar, nos modelar para o louvor da tua glória. Portanto, ó Deus, que nesse momento da proclamação, da profecia, no momento, ó Deus, em que nós aquietamos os nossos corações, ó Pai, vem e fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o João 3,16. As pessoas costumam dizer que é o texto dos textos, dizem que é a suma de toda a Bíblia, um resumo, né, bem conciso a respeito do que é a mensagem bíblica, do plano de Deus, do propósito de Deus, resume todo o plano de salvação de Deus. E, portanto, eu quero
a partir desse texto, falar sobre o amor de Deus, para depois nós entendermos sobre amor e juízo. Porque logo depois de João falar do amor de Deus, imediatamente ele vai falar também de juízo. Mas vamos entender o amor de Deus, né? Vamos entender o amor de Deus. Primeiro eu vou até tentar ser breve. Primeiro eu quero que você entenda deste versículo, né, que João 3,16, você entenda que nós vamos entender 3 verdades muito importantes. A primeira delas que diz o seguinte, que toda a iniciativa da salvação, toda a iniciativa se encontra em Deus. Isso não é realmente algo tão difícil de compreender, mas é uma grande verdade que não pode ser esquecida, que não pode ser comprometida, que não pode ser negociada. E durante a ministração dos louvores se falava a respeito de graça, de não merecimento. E de fato, a graça é aquilo que nós recebemos não porque merecemos, mas porque Deus teve a iniciativa de nos dar. Portanto, quando se trata de salvação, toda a iniciativa, se encontra na pessoa de Deus. Às vezes, né? O cristianismo ele vai se apresentar de uma forma que parece até que está apaziguando um Deus irado. Existe até uma mensagem muito famosa, que eu acho que é de Charles Spurgeon, se eu não estou enganado, que é... meu Deus, não sei o que, de um Deus irado. Pecadores na mão de um Deus irado, é isso? Mais ou menos isso, né? Enfim, parece que todas as pessoas têm um conhecimento de um Deus irado, e aí o cristianismo veio apaziguar esse Deus irado na pessoa do Filho, Jesus Cristo, mas não é isso. Se nós observarmos, toda a iniciativa é do Pai, é de Deus Pai, porque Deus amou ao mundo. Não foi ali um momento de intervenção para mudar uma concepção acerca de quem Ele era. Portanto, foi o próprio Deus que enviou o seu próprio Filho, e o enviou porque amava a todos os homens indistintamente. Você olha para mim e diz, Deus amou este homem, sim. Aí você, de repente, andando pelas ruas e encontra uma pessoa embriagada, uma pessoa suja, e pode ter certeza, Deus amou e ama igualmente aquela pessoa como Ele me ama, igualmente, nem mais, nem menos. Essa iniciativa vem totalmente de Deus, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu vou fazer, porque você pode até pensar, mas Deus, Ele tem o conhecimento de todas as coisas, Ele tem um conhecimento prévio de todas as coisas, e Ele de repente sabia que o sonho ia se converter, um dia sabia que o sonho ia se tornar um servo de Deus, enfim, então Deus dedicou o amor dele para ele? Absolutamente não. O texto é bem claro ao dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira, ao mundo. Eu vou até chegar nessa outra verdade depois. Mas para nós entendermos que essa iniciativa é total de Deus. Uma segunda verdade a partir desse versículo 16, é que ela fala da essência de Deus em amor. A essência do ser de Deus, para nós, vamos dizer assim, acabarmos com essa ideia de um Deus irado no Antigo Testamento, que a sua ira foi aplacada de alguma forma por causa do sangue de Jesus. Existe uma linha de raciocínio que realmente a ira de Deus, ela é realmente aplacada no sangue de Jesus sobre a minha vida. Mas esse sangue não mudou Deus, não mudou Deus. Deus não muda, é um dos atributos dele. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Portanto, a essência de Deus é amor. E esse versículo fala disso, porque
Deus amou ao mundo de tal maneira, e a tal forma que ele amou o mundo foi entregando o seu Filho unigênito à morte, sendo o Filho sacrificado naquela cruz para o perdão dos nossos pecados. Portanto, a gente pode até pensar com uma certa facilidade de que Deus olha para os homens na sua desobediência, né? Um homem desobediente, um homem em pecado, em rebeldia, e Deus de repente vai olhar e dizer assim: eu vou destroçá-lo, né? Eu vou acabar com essa humanidade, como o juízo de Deus chegou sobre Sodoma e Gomorra, como o juízo de Deus chegou sobre os amalequitas, como o juízo de Deus chegou em diversos povos do passado, e a gente pode pensar simplesmente nesse Deus, como eu havia falado, nesse Deus irado. Mas toda a Bíblia, e especialmente esse texto mostra exatamente um Deus agindo não pelo seu próprio benefício, mas pelo seu benefício, pelo meu benefício. Nós que éramos dignos do juízo de Deus, dignos da condenação de Deus, dignos de realmente de uma retribuição retalhadora pelos nossos pecados. E aí a gente vê, como é que eu posso dizer que esse Deus é um Deus que não é um Deus de amor, que não é um Deus compassivo, um Deus de misericórdia e de graça, sendo que Ele tomou uma iniciativa, sendo que Ele mudou a minha sorte, Ele abriu uma porta que eu não conseguiria abrir, me deu uma nova chance, me deu uma nova história, me deu um novo rumo, me deu uma nova oportunidade. Como eu posso entender que esse Deus não é um Deus de amor? É um Deus que ele não, na sua ação, ele não buscou nenhum benefício. Alguns chegam a dizer assim: rapaz, Deus é muito egoísta porque Ele quer exclusividade. Deus é muito egoísta porque Ele exige de nós santidade, exige de nós isso, exige de nós aquilo. Meus irmãos, parem para observar o que seria a humanidade sem a ação de Deus. E Deus precisaria de mim, precisaria de você, para Ele ser Deus, para Ele ser completo, para Ele estar em paz? Absolutamente não. Todo o agir de Deus é em prol do meu benefício, em prol do seu benefício. Ele deixou a glória dele, Ele abandonou a sua glória e se fez carne, habitou entre nós, sofreu, morreu, ressuscitou, mas passou por todo essa aflição. A profeta Isaías, no 53, diz que por causa das suas dores nós fomos sarados. O único beneficiário em toda essa história sou eu e você. Não tem outra explicação para esse Deus senão dizer que esse Deus é um Deus de amor. Não dá para olhar para esse Deus e não ver outra coisa senão a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Um Deus que se importa comigo. Não dá para eu pensar assim: Deus está tão longe e Ele não está vendo a minha situação. Deus está vendo sim, meu irmão. E todo o mover de Deus não é por outra coisa, é por você. Deus não se move, Deus não move uma palha em benefício próprio, porque Ele não precisa. Ele não precisa. Sabe o que é melhor? Mesmo Deus movendo para o nosso benefício, Ele não submete a nenhum homem, não força a nenhum homem a amá-lo. Deus não força a ninguém a amá-lo. Uma terceira verdade, vamos lá, só no 3,16 eu citei para você 3 verdades. A primeira é que toda iniciativa da salvação emana de Deus. A segunda, a essência de Deus é amor, não dá para mudar isso, não dá para não enxergar isso. E a terceira verdade é a
amplitude, o alcance desse amor, do amor de Deus. Como diz o texto novamente, porque Deus amou mundo, ao mundo, à humanidade. Como eu falei anteriormente, isso inclui as piores pessoas que você possa imaginar. Eu assisti um pequeno vídeo esses dias, era de um homem lá nos Estados Unidos, um serial killer. E um vídeo antigo, e ele foi capturado pela polícia, e todos os parentes das vítimas estavam lá no julgamento. E cada parente de cada vítima, eram várias vítimas, teve o direito de se pronunciar. E cada um chegava lá e dizia: eu não perdoo você, eu desejo que você sofra isso. Então, cada um pronunciava uma condenação, uma acusação, e aquele serial killer olhava nos olhos dos parentes das vítimas, e ele nem sequer estremecia, olhava quieto, calado, e ouvia cada uma daquelas palavras duras das vítimas sofridas e magoadas. E de repente um senhorzinho barbudo e cabeludo sobe lá também, e ele diz, ele diferentemente de todas as outras pessoas, diz: olha, eu queria repetir as mesmas palavras que todas as outras pessoas falaram aqui, mas como um bom cristão, ele usou essa expressão, como um bom cristão, e sabendo que Deus me amou e perdoou os meus pecados, eu também vou perdoar você. Na hora que ele disse isso, eu também vou perdoar você, aquele homem que passou todas aquelas acusações, rígido, intrépido, na hora que ele ouviu que alguém o perdoava, ele desabou a chorar. Desabou, não aguentou. Sabe o que é isso? Aquele homem cristão, aquele cristão que estava ali dizendo: eu te perdoo pelo que você fez, ele entende a extensão do amor de Deus. Ele sabia que, embora aquele homem fosse digno de morte, ele estava ali no corredor da morte, digno de morte, sendo sentenciado à morte, seria a justa sentença pela lei do estado lá dos Estados Unidos. Aquele homem seria condenado à morte, portanto seria feito justiça. Mesmo assim, Deus ama aquele homem. Dá para entender um negócio desse, irmão? Dá para compreender o tamanho do amor de Deus? Você sabe por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? É para pessoas pecadoras terem uma nova chance. Pessoas que o mundo diz não tem jeito, pessoas que o mundo diz tem que matar. Deus enviou o seu Filho ao mundo para dar uma nova chance a essas pessoas também. Por mais absurdo que eu e você possamos de repente pensar, por mais complicado que seja de aceitar, mas é a amplitude deste amor. Eu não posso diminuir esse amor. Deus ama ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma frase de Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: Deus ama cada um de nós como se não houvesse nenhum outro a quem Deus amar. É como se Deus dissesse assim: eu amo o Alex, porque não existe mais ninguém para eu amar. E aí de repente Deus olha para mim e diz: eu amo o Sony, como se não existisse mais ninguém com quem compartilhar esse amor. Deus nos ama de forma única, irmãos. Eu me lembro, toda vez que eu falo sobre o amor de Deus, eu me lembro quando nós tínhamos apenas o Davi era o nosso único filho no momento, foi o primeiro, e aí logo a Denise ficou grávida da Lia, né? Seria o nosso segundo filho, e eu dizia: meu Deus, será que eu vou conseguir amar um outro filho como eu amo o Davi, né?
E aí só foi chegar ali que eu descobri que é possível, irmão. Que é possível sim amar os filhos igualmente. Enfim, é tipo isso que o Agostinho, né? O Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, ele dizia: Deus ama cada um de nós como se não houvesse nenhum outro a quem amar. Essa é a extensão do amor de Deus. Meu irmão, pode ter certeza, Deus, às vezes a gente brinca aqui, né, que eu sou o queridinho de Deus, eu gosto de me sentir assim, eu acho que eu sou, mas no fundo eu sei que Deus ama você do mesmo tanto que Ele me ama. Ele ama você do mesmo tanto que Ele me ama, porque o amor de Deus não sofre variação. Não sofre variação. E Ele me ama do mesmo tanto que Ele ama o ladrão lá na rua. Do mesmo tanto. Pastor, agora o senhor apelou. Apelei não, mas isso é a verdade. Isso é a verdade que nós não podemos esquecer. Agora, uma vez que nós falamos do amor de Deus, vamos entender que esse amor, ele está ali, ele precisa ser compreendido a partir de uma outra expressão, juízo. E quando eu falo de juízo, eu não estou falando de juízo, como é o nome disso aqui? Entendimento, né? Intelectualidade, né? O intelecto da pessoa, não é disso que eu estou falando. Estou falando do juízo de Deus, né? A justiça. Pois bem, vamos para os versículos que seguem. Eu vou ler novamente aqui os versículos 17, 18 e 19. Olha lá, diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que, diga, não, você vai falar mais forte. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ora, verso 18. Quem nele crê não é julgado. E quem não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. Aí aqui eu vou pedir para você ler junto comigo aqui. Bem forte, bem bonito. 1, 2, 3 e... O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A gente precisa entender o amor de Deus, mas não podemos nos esquecer acerca dessa questão, o juízo. Parece até um paradoxo, João que está falando de amor, e de repente fala de juízo. Acaba de pensar, de expressar a grandeza do amor de Deus, e de repente nós nos deparamos com o juízo, com a condenação, de volta à ira de Deus. João diz, se você observar, no versículo 17, ele diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Quando Jesus vem aqui, ele não vem para julgar. Mas, preste bem atenção, para nós entendermos esse paradoxo amor-juízo, em João 9,19, olha o que o próprio Jesus diz, para nós entendermos que aqui também é Jesus que está falando, em João 3,17, é o próprio Jesus falando. Esse João 9,19, 39, perdão. 39. João 9,39. É Jesus falando também. E não existe nenhuma contradição aqui, você vai entender daqui para o final deste culto. Leia comigo aqui em nome de Jesus. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Como é que é, pastor? Lá em João 3,17, Jesus diz que não veio aqui para julgar o mundo. E agora Jesus está dizendo que veio para juízo. Como é que é isso? Veio este mundo para juízo. Pergunta, né?
como é que pode essas duas coisas serem verdades? É exatamente como é que pode: amor e juízo. Amor e juízo. Veja bem, é possível, deixa eu primeiro afirmar duas coisas para você. É possível afirmar a um homem uma experiência que só consta amor e que essa experiência resulte em juízo. Repito, é possível oferecer a um homem uma experiência que só consta amor e que essa experiência resulte em juízo. Eu estou fazendo essa afirmativa à luz desse texto que nós estamos estudando hoje. Segunda afirmativa que eu faço aqui, ou afirmação, né? As duas coisas, professora. É possível oferecer a um homem uma experiência cujo único objetivo é produzir alegria e bem-estar, e, entretanto, que essa experiência se torne em juízo e condenação. Domingo passado, quem estava aqui domingo passado no culto? Eu falei do amor de Deus, irmãos. Deus não quer que ninguém sofra, Deus não quer que ninguém passe mal, Deus não quer que ninguém experimente maldição, Deus não quer. O próprio Deus, quando diz, olha, Deus chegou para Moisés, ou por meio de Moisés, querendo abençoar o povo de Israel, diz, olha, diz o povo de Israel o seguinte, está aqui os meus mandamentos, está aqui os meus estatutos, digam ele que obedeçam os meus mandamentos, que eles vão ser abençoados, eles vão viver. Porém, se eles desobedecerem esses mandamentos e estatutos, eles serão amaldiçoados, morrerão. Então, Deus disse, eu proponho para vocês vida e morte, e sugiro, escolham a vida. Escolham a vida, porque não é a vontade de Deus que ninguém padeça, sofra, não é a vontade de Deus. Então, Deus oferece amor, e mesmo assim a pessoa pode encontrar juízo. Deus oferece bem-estar, Deus oferece alegria, paz. No entanto, a pessoa pode encontrar juízo e condenação. Como assim, pastor? Não estou entendendo nada. Deixa eu tentar ilustrar isso de uma outra forma. Vamos supor que alguém que ama muito música, né? Um músico que entende de música boa, entende de melodia, entende da arte como um todo, né? Da harmonia, enfim. E aí, essa pessoa percebe que uma determinada música traz a congregação para mais perto de Deus. Como nós estávamos cantando aqui, essa última canção, te louvarei, né? Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Enfim, você está naquela atmosfera da melodia, da letra, e você começa a sentir mais perto de Deus em adoração. Por causa do som, por causa da voz, por causa do instrumento, por causa da melodia, uma coisa bem harmônica. E, de repente, alguém sobre nessa mesma experiência, essa pessoa não vai sentir nada. Pelo contrário, vai dizer, eu gosto desse ritmo, não me agrada, não consegue apreciar, não consegue realmente se envolver. Ou seja, a reação dela sobre aquela experiência. É a reação dela sobre aquela experiência. Eu vi uma historinha, na verdade. A pessoa, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não botei aqui a historinha. Foi mal, irmãos. Mas deixa eu ver se eu lembro aqui. A pessoa trabalhava num museu e estavam lá artes que elas já tinham sido avaliadas pelas autoridades, né? E aí essas artes se tornaram
inestimadas, ou seja, não tinha preço. O valor delas era um valor inestimado, ou seja, não tinha preço. E aí o cara que trabalhava lá no museu resolveu chamar um colega dele para olhar as peças, né? E o cara foi lá, olhou e disse: rapaz, eu não tinha coragem de pagar nem 10 conto nessas telas aí. Ou seja, a pessoa só demonstrou que ela não conseguia realmente enxergar a beleza, não conseguia enxergar o valor que estava ali naquela arte. É tipo isso. É como que alguém diz, de acordo com a sua reação a Cristo, à obra de Cristo, ao sacrifício de Cristo, ao amor de Cristo, isso pode resultar em juízo. Ao que Deus fez pela humanidade, ao que Deus faz pela humanidade, ao que Deus está fazendo agora, meu irmão. Muitas vezes a nossa reação ao agir de Deus, ao amor de Deus, à manifestação de Deus, a gente age de uma forma, como se diz, uma alma cega. Uma alma cega. Isso é juízo. Uma alma em trevas. Isso é juízo. Uma alma que ama mais as trevas. Portanto, se não conseguimos ver beleza nenhuma, se nós não conseguimos experimentar nenhuma emoção, tudo que nos resta é um ponto cego nas nossas almas. Tudo que nos resta. Se a gente não consegue enxergar o sacrifício de Jesus, a beleza, o amor, a grandeza, a virtude, tudo que sobra é juízo, irmão. Lembra aí? Volta aí o João 9,39. João 9,39, olha só. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Por quê? A pessoa vai olhar para Cristo e não vai enxergar o amor de Deus. Cego. Ele viu, mas é cego. Já outros que aparentemente são condenados como pecadores, pobres, cegos e nus, mas ao olharem para Cristo, vão ver o amor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, se arrepender dos seus pecados e vão ver e vão enxergar. A questão é a reação, amor e juízo. É a mesma coisa, é o que ocorre com Jesus, é a mesma coisa. Versículo 18: quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quando um homem se depara com Jesus, está diante de Jesus, que é a manifestação do amor de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus veio aqui com esse propósito. Tornar visível o amor de Deus. E ele diz: olha, eu não vim julgar, mas em contrapartida, na manifestação desse amor, a pessoa não enxergando o amor, ele vai encontrar juízo, é o que ocorre quando a pessoa se depara diante de Jesus Cristo. A sua alma, se ela não encontra beleza, se não encontra o amor de Cristo, se ela encontra o amor de Cristo, ela está no caminho da salvação, está no caminho da redenção, está no caminho da vida eterna, está no caminho da regeneração, está no caminho de uma nova vida em Cristo Jesus. Mas se ela não encontra, se ela não enxerga a beleza e o amor de Deus, ela está no caminho da morte eterna. É simples assim, da condenação eterna. Sua reação o condena, Sua reação condena. É a mesma coisa quando a gente olha a relação fé e obras. E às vezes a gente acha que fé e obras se opõem. Absolutamente não.
uma revela a outra, né? Uma completa a outra. As pessoas chegam a colocar Tiago e Paulo um contra o outro, né? As pessoas chegam a dizer que Tiago estava desfazendo da teologia de Paulo. A questão é que Paulo rejeita obras sem fé. Paulo vai rejeitar obras sem fé. Ou seja, você tem que crer, meu irmão. Você tem que crer. E somente a fé para você ser salvo. Mas uma fé sem obras é morta, Tiago vai dizer. Tipo assim, na ótica do apóstolo Paulo, obras sem fé, que seriam o caso dos fariseus, seriam simplesmente religiosidade. Porque, na ótica de Paulo, aquele que crê, ele crê para a prática das boas obras. Tiago vai rejeitar a fé sem obras, como você lê em Tiago 2, versículo 17, 18, especialmente 22. Vamos já botar aí, ó, bota na agulha aí, Tiago 2. E fé sem obras é incredulidade. Você dizer que crê, mas não pratica, não vive, é incredulidade. Porque exatamente as obras revelam a fé genuína, a fé operante. Bota aí Tiago 2, versículo 17, por favor, filho. Leia comigo, bem forte. 1, 2, 3 e... Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Bota para nós só para encerrar o 22. O 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, está falando das obras de Abraão, tá? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou ou se confirmou, a fé se manifestou por intermédio das obras, por intermédio da obediência, a reação àquilo que ele ouviu. Se você ouviu alguma verdade, se você teve alguma experiência com Deus, e aí qual foi a sua reação, ao seu contato com Deus, ao seu contato com as Sagradas Escrituras, ao seu contato com a verdade, como você está reagindo ao amor de Deus manifesto, à alegria de Deus proposta, à paz, à prosperidade que Deus propõe para a humanidade, a bênção que Deus está propondo, como você reage a isso? Isso vai, dependendo da sua reação, você vai caminhar para a salvação ou para o juízo e condenação. Simples assim. Simples assim. Volte lá ao João 3. Veja como diz o próprio Cristo no versículo 21. João 3, 21. Bota para a gente aqui. João 3, 21. Quem pratica a verdade, leia comigo, mas leia bem forte, assim, com gosto. Vai lá, 1, 2, 3 e... Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Jesus está falando aqui, Jesus está falando de praticar a verdade. O que isso significa? Isso significa que essa verdade é matéria não apenas de um intelecto, mas de uma prática. Eu tenho que viver, é como eu reajo, é como eu ajo, é como eu vivo, são as minhas obras. São as minhas atitudes no dia a dia, é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, é quem eu sou, os meus pensamentos e as minhas ações. Diante de Deus, aos olhos de Deus, porque
se as nossas obras, eu vou adiantar, mas vou já completar essa informação. Se as nossas obras são feitas em Deus, a gente quer estar mais perto de Deus. Mas se as nossas obras não estão feitas em Deus, a gente quer distância de Deus, porque a obra de Deus condena. É juízo sobre mim, por isso eu quero distância de Deus. Eu quero me afastar da luz para que ninguém veja o meu pecado. Portanto, eu prefiro andar com uma ruma de gente que está nas trevas, porque aí ninguém vai ver o meu pecado, porque está todo mundo na escuridão mesmo, está todo mundo cego. Porquanto, verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou Jesus com amor. Movido por amor. Deus não fez essa atitude para julgar o mundo. Deus está oferecendo salvação, Deus está enviando salvação, Deus está enviando a paz, a alegria, Deus está enviando uma segunda chance, Deus está dando oportunidades à humanidade, a toda a humanidade. No entanto, não é Deus quem condena. Você vê que não é Deus quem condena. O verso 18 deixa bem claro, o verso 18 mostra que quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Não é Deus quem condena, é a própria reação da pessoa diante da luz, diante de Cristo, diante da oferta de Deus. Deus enviou Jesus com amor, Deus enviou para salvar e não para condenar. Então o homem vai reagir diante de Cristo, e aí isso vai levá-lo à salvação ou vai levá-lo à condenação. Quem reage de forma hostil, preferindo as trevas, porque o texto deixa bem claro, no verso 19, o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. É a reação da pessoa diante da oferta de amor de Deus. Age de forma hostil, preferindo as trevas, preferindo o pecado, as suas obras pecaminosas. Portanto, quando a gente se depara diante de Cristo, com o amor de Deus, nós nos vemos. Lembra quando Adão e Eva pecaram e eles estavam lá no jardim? E até Deus chegar, parece que estava até tudo bem, mas quando Deus veio ao jardim, eles se esconderam. Quando Deus chega, eles percebem que eles estão em pecado. Antes de Deus chegar, parece que está tudo bem. Não tinha confusão, né? Aparentemente, ninguém estava acusando ninguém. Adão não estava acusando Eva não estava acusando a serpente. Mas quando Deus chegou, clareou a situação. E Adão imediatamente disse: eu me escondi, fiquei com vergonha, eu estava nu. E Deus disse: quem te fez saber que estava nu? Comeu lá do negócio que eu disse para não comer? Aí começou a confusão. Falou: a mulher que tu me deste, ela me ofereceu. Aí a mulher: eu não, foi a serpente me enganou. Quando Deus chega, quando Deus se manifesta, as pessoas sabem o que elas são. Elas conseguem realmente se ver como de fato elas são. E aí elas têm o poder de reagir. Elas têm o poder de reação, de confessar os seus pecados e receberem amor e graça, ou se afastarem de Deus e amarem mais as trevas e continuarem com as suas obras pecaminosas. E assim, incorrer a condenação e o juízo. Você está me entendendo, irmãos? Deixa eu caminhar para o final aqui. Apenas Jesus é a luz que revela se o homem é justo ou não. Só em Jesus nós sabemos se somos justos ou não.
Só quem age mal é que não quer ver a si mesmo, e aí se afasta da luz e corre para as trevas. Esse tipo de homem que odeia a Cristo, que odeia a luz de Cristo, palavra de Deus, palavra revelada, inevitavelmente rejeita a Cristo, porque Cristo mostra que ele é ou que ela é um pecador. E isso é a última coisa que a pessoa quer ver, quer saber. Ela não quer saber que é uma pecadora, que ela precisa se arrepender, ela não quer saber. Quem ama mais as trevas do que a luz não quer saber da luz, porque ela está sendo confrontada. Portanto, é através da nossa reação diante de Cristo é que o homem se revela. É através da nossa reação diante de Cristo que o homem se revela. A minha e a sua reação ante a Cristo deixa a nossa alma descoberta, se nós somos justos, se nós somos ímpios, se nós somos regenerados, ou se nós somos velho homem, criatura, decaída, destituída. Portanto, aquele que foi enviado em amor, Jesus, aquele que foi enviado em amor, também se converte em juízo. Você entende, então? Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmão. Toda a atitude de Deus, todo o agir de Deus, todo o plano de Deus é para te salvar. Toda a ação de Deus é para te dar paz, para te dar alegria, para te dar sucesso, para te dar vitória. Mas às vezes é o próprio homem que quer se afastar de Deus e tomar as suas próprias atitudes. E aí envereda para as trevas. E o que ele recebe é juízo, condenação. Simples assim. Fique de pé em nome de Jesus. Meu desafio para você nessa noite, que você que veio ao culto de doutrina hoje, você mais uma vez foi exposto a Cristo Jesus. Você mais uma vez foi exposto a essa revelação, a essa verdade. A questão é como você vai reagir a isto. A maneira como nós reagimos, isso vai nos conduzir, nos predestinar, ou para a bênção, ou para a maldição, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Você decide. Você não está mais sob a ignorância. Você não está mais sob a ignorância. Você foi mais uma vez, porque eu penso que aqui não é a primeira vez que você se depara diante do Salvador, diante das Sagradas Escrituras. Mais uma vez você foi exposto, mais uma vez a sua alma foi descoberta, mais uma vez você ficou nu na presença de Deus. Mais uma vez. A questão é como você vai reagir. Para onde você vai? Qual é o rumo que tu vai tomar? Tu vai para a direita ou tu vai para a esquerda, né, irmão? Direita ou esquerda? Escolhe a vida, irmão. Escolhe a vida. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus.
Bendito Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, por tua palavra, por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade, que é manifesta de forma plena na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado por nos amar incondicionalmente, Senhor, e por demonstrar esse amor, para conosco, sendo nós ainda pecadores, sendo nós os pecadores, sendo nós pessoas falhas, fracas. Ó Deus, muito obrigado por nos amar e manifestar esse amor a cada um de nós. Portanto, Deus, nós nos sentimos constrangidos, sim, pelo teu amor. Usamos aqui as palavras do apóstolo Paulo. Sim, Deus, o teu amor nos constrange. Por isso, portanto, pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos ajude a dar os passos certos, andar na tua presença, andar, ó Deus, pelas veredas da justiça, andar, Senhor Deus, em conformidade aos teus mandamentos, andar em conformidade à tua palavra, sermos obedientes, filhos fiéis ao Senhor, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Entra com a tua providência sobre as nossas vidas, sim, ó Deus, sobre aqueles que se encontram ainda com dificuldades para resistirem às tentações, que o Senhor possa derramar o teu poder sobre cada um de nós, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, renova a tua unção, renova a tua graça, ensina-nos a amar uns aos outros, ensina-nos a servir uns aos outros, nos batiza com o fogo do teu Espírito Santo, nos santifica, nos equipa com poder, com graça e misericórdia, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, para que nós possamos resplandecer a glória de Cristo nesse lugar e em qualquer outro lugar que estejamos, as pessoas possam ver as nossas boas obras feitas em Deus e glorifiquem a ti, Senhor. Ó Deus querido e amado, nesse momento nós também pedimos a tua misericórdia sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão doentes, oprimidos, sobre aqueles, ó Deus, que estão cativos, ó Senhor, todos os pedidos de oração que temos recebido, ó Deus, meu Deus querido e misericordioso, ó Senhor, vai ao encontro com graça, com misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade, ó Senhor, para que estas pessoas possam ver a tua beleza, serem atraídos pelo teu amor, atraídos por tua beleza, pela tua maravilha, e se renderem a ti, para que sejam curadas, para que sejam libertas, para que sejam salvas, em nome do Senhor Jesus. Portanto, meu Deus, Deus querido e amado, Senhor, nós te damos graças, porque o teu amor nos alcançou, e hoje podemos enxergar, o Senhor arrancou as escamas dos nossos olhos, e podemos enxergar o teu amor, a tua bondade, e podemos desfrutar desta vida abundante que o Senhor tem para nós. Pai, nos despede agora em paz, sobre toda esta bênção, essa bênção de bondade e prosperidade, de paz e alegria, Senhor, sendo ela a graça do Senhor Jesus Cristo, sendo o amor de Deus o Pai, a unção, a consolação do Espírito Santo de Deus, na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã, seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Você que recebe a bênção, diga amém. Aleluia! Glorifique mais forte ao Senhor, mais forte, aleluia.